Boa tarde, gente. Fazendo agora uma breve revisão do conteúdo visto, né, nesse bimestre para a prova de matemática próxima semana. Vimos apenas, né, conteúdo do material estruturado, né, que faz parte desse projeto Foco na Aprendizagem. E, basicamente, o que vai ser cobrado na prova vai ser sobre frações, racionais A e racionais B, né, bem parecido com aquelas atividades que foram postadas no Google Sala de Aula. Então, espero que vocês aproveitem. Bons estudos. Tá aí, esse material faz parte do projeto Foco na Aprendizagem. Então, aqui, representação e leitura, frações próprias, impróprias e mistas, e representação de frações na reta numérica. A gente viu que a fração, ela tem o numerador e o denominador, né? Então, aqui, o denominador, que é a parte que fica embaixo, representa o todo. E o numerador é a parte, né? Então, a parte foi tomada. Então, aqui eu tenho uma circunferência dividida em 5 partes. O denominador é o 5, que é o todo. E 1 representa a parte, né? Que é a parte tomada, 1. Aqui, leitura de frações. Aqui a gente lê 1/4. Aqui nós lemos, né? 5/8. E aqui 7/16. A partir do 11, né? A gente acrescenta a palavra avos, né? Aí aqui, a parte de cima é o numerador, né? A parte que foi tomada, e a parte de baixo é o denominador, o todo, né? Representa o 100%. Então, aqui, alguma leitura de frações, né? Temos aqui uma circunferência dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, 6/8. Aqui, são 3/8. Aqui, 1/4. Essa daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, são 5/6. Essa daqui, 2/3. E essa daqui, 1/5. As frações próprias são aquelas cujo o numerador é menor que o denominador. Então, por exemplo, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 são todas frações próprias, quando o numerador é menor ou igual ao denominador. Já quando no caso aqui, 7/6, né, a partir de 7/6, o numerador é maior que o denominador, a gente chama de frações impróprias. E aí a gente representa dessa maneira, ó. A gente pode transformar em frações mistas para ficar mais fácil de representar, que eu vou explicar no próximo slide. Por exemplo, você tem uma fração 35/8, ó. Aqui o numerador é maior que o denominador, né? Então, como é que a gente faz? A gente pega esse 35, divide pelo 8, aí dá 4, né? Porque 8 vezes 4 são 32. Para 35 faltam 3. Pronto, esse quociente aqui, esse 4, vai ser a parte inteira, 4. E o 3 e o 8, que são o resto divisor, vão ser a fração. Então, eu tenho 4 inteiros e 3/8. Quando eu quero, aí o contrário também, quando eu quero transformar, eu tenho uma fração mista, eu quero transformar para imprópria. É só fazer, multiplicar a parte inteira vezes o denominador, 5 vezes 11, e somar com o numerador, né? Mais 3, e repetir o denominador. Então, fica 58/11. Aqui, como é que faz a leitura? Do jeito que está aqui, eu posso ler de acordo com a fração imprópria ou fração mista. Então, vamos lá, letra A. Observe que aqui eu tenho um inteiro. Por que é um inteiro? Porque está tudo pintado, né? Cada parte é dividida em 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, aqui eu tenho um inteiro e 3/5, né? Ou então, eu posso dizer também, que, se eu não quiser dizer como inteiro, como fração mista, então eu tenho aqui 5 mais 3, 8, 8/5. Aqui eu tenho 2 inteiros e 2/3. Ou então eu tenho 3 mais 3, 6, né? Mais 2, 8. 8 partezinhas pintadas e cada um é dividido em 3 pedaços, então 8/3. Aqui eu tenho 1, 2, 3. 3 inteiros e 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1/6. 3 inteiros e 1/6. Ou, aqui eu tenho 6, mais 6, 12, mais 6, 18, mais 1, 19. 19/6. Certo? Frações equivalentes. São frações que elas representam a mesma parte, que elas representam a mesma quantidade.
Por exemplo, aqui eu tenho 1/2, né? E tenho 2/4. Observe que estão representando a mesma quantidade, ó. Então, são frações equivalentes. E a gente encontra ou multiplicando ou dividindo. No caso aqui, 1/2 foi multiplicado por 2, tanto o numerador quanto o denominador. 1 vezes 2 são 2, 2 vezes 2 são 4. Aqui, 3/5 multiplicado por 4. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Quer dizer, então, que 3/5 e 12/20 são equivalentes, né? Essa é uma maneira de você descobrir se uma fração é equivalente à outra. Aqui, no caso, como representar na reta numérica, né? Aqui eu tenho, aqui do 0 a 1, eu observo que tem 1, 2, 3, 4 pedaços. Então, nesse caso, essa reta foi dividida em 4 pedaços. E quando eu divido 1 por 4, dá 0,25. Ou seja, cada pedacinho aqui é 0,25. Esse ponto A é 0,25 mais 0,50 mais 0,75, positivo. E a fração que eu divido, que dá 0,75, é 3/4. Se eu pegar e dividir 3 por 4, dá 0,75. Desse lado aqui, ó, também foi dividido em 4 pedaços, cada um vale 0,25, só que aqui é negativo, né? Então, aqui dá menos 0,25. E a fração que eu divido dá 0,25 é 1/4. Então, minha alternativa correta aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta. A alternativa correta aqui vai ser menos 1/2, né? Eu vou ter aqui, não, desculpa, menos 1/4, né? Que dá 0,25 e 3/4 positivo. Então, a letra B, ó, a alternativa correta que está representando esses pontos ali, certo? Exemplo, números racionais, né? Aqui, 2/3 da população de um município corresponde a 36 mil habitantes. Pode-se afirmar que esse município tem 18 mil, 36 mil, 48 mil ou 54 mil. Então, são 2/3, né? E não é 2/3 do todo, e o todo é x, é igual a 36 mil. Então, vamos ver como foi que foi resolvido, ó. Foi resolvido através aqui de diagramas, ó. Deixa eu pegar bem aqui o ponteiro de novo. Foi resolvido através aqui de diagramas, ó. Como é 2/3 aqui, ó, foi dividido um círculo parece em 3 partes, não é? Foi pintado 2. Se eu pegar 36 mil e dividir por 3, no caso aqui, ó, cada uma vai dar, no caso aqui, ó, na verdade eu vou dividir por 2, né? Ó, pegar o 36 mil e dividir aqui nas duas partes que foi tomada, cada uma dá 18 mil. Então, quer dizer que 1/3 é 18 mil e 3/3 vão ser 18 mil mais 18 mil mais 18 mil, 54 mil. Outra maneira de responder é desse jeito, ó, eu acho mais fácil. Então, 2/3 do todo, que eu não sei quem é, que é a população total, é igual a 36 mil. Multiplicando os meios pelos extremos, ó, aqui foi multiplicado, ó, 2x vezes 1, aqui embaixo tem 1, dá 2x, 36 mil vezes 3 dá 108 mil. Quando divide 108 mil por 2, dá 54 mil, que era aquela resposta que a gente realmente tinha encontrado. Um erro. Qual erro que o aluno pode cometer? Ele pode achar que ele vai calcular 2/3 de 36 mil, como se 36 mil fosse o todo, fosse a população toda, e não é. Não é a população toda. Então, por isso que tinha que ser colocado aqui o x, 2/3 de x. E esse 2/3 do x do todo é que é igual a 36 mil. Ó. Aí a gente encontraria uma resposta errada, ó. Erraríamos a questão, certo? Frações B. Agora, operações com frações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, primeiro, adição e subtração com o mesmo denominador. É fácil, não é? Quando você tem o mesmo denominador, é só resolver o de cima, numerador com numerador. Então, se eu tenho aqui 3/10 mais 5/10, é só somar 3 mais 5, 8 e repete o mesmo denominador, 8/10. Representação nas barras, ó. Né? Então, simples. Então, no caso aqui, como tem um probleminha, os irmãos Alex e Bruno, um comeu 3/10 do chocolate, o outro comeu 5/10, os dois comeram juntos 8/10 do chocolate. Quando os denominadores são diferentes, a gente tem que utilizar um dos 3 métodos. Ou tirar o MMC, mínimo múltiplo comum dos denominadores,
Ou então o método da borboleta, que é aquele que multiplica os meios pelos extremos e os denominadores, ou o método das frações equivalentes. Nesse exemplo aqui desse slide, foi usado o método da fração equivalente. Ó. Quando tem 3/4 menos 1/2, viu-se que dá para igualar os denominadores, ó, dá para deixar tudo 4. 1/2 multiplicado por 2 dá 2/4, ó, porque ele fez bem aqui, ó, 1 vezes 2 são 2, 2 vezes 2 são 4. Então, eu tenho 2/4, ou seja, 3/4 menos 2/4, que agora são iguais, ó, a gente só resolve o de cima, né? 3 menos 2, 1, e repete o mesmo denominador, 4. Pronto, então tá resolvido. Aqui, um exemplo, né? Sávio fez uma pesquisa com os moradores de seu condomínio sobre a prática de coleta seletiva de lixo. Ele constatou que 3/4 dos entrevistados praticam esse tipo de coleta, 3/4 sabem e praticam, 1/5 dos entrevistados sequer sabe o que significa, não sabe, portanto, não pratica, e dessa maneira calcule a fração que representa a quantidade de pessoas que sabem o que é coleta seletiva, mas não praticam. Então, aqui, ó, primeiro foi calculado quanto são a parcela de a fração que representa as pessoas que sabem e praticam e as pessoas que não sabem, portanto, não praticam, né? Então, 3/4 mais 1/5. Usando o método das frações equivalentes, viu-se que esses denominadores 4 e 5, ambos dão para ser representado, dá para transformar no denominador 20. Como? 3/4 multiplicando por 5, ó, 3 vezes 5 são 15, 4 vezes 5 são 20. Lembrando que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, ó. 1/5 multiplicando por 4, 1 vezes 4 são 4, 5 vezes 4 são 20. Pronto, os denominadores são iguais, ó. E aí, quando soma 15 mais 4, 19, e repete o mesmo denominador, eu tenho 19/20. Então, ele diz aqui que a fração que representa as pessoas que sabem, mas não praticam, é 1/20. Por quê? Porque o todo aqui vai ser 20/20. Eu não sei se eu vou conseguir. Ó, gente, nesse slide está a apresentação do resultado lá, né? Da quantidade de pessoas que realizam coleta, né? E aqui, no caso, 3/4, né? São as pessoas que sabem e realizam. E aí, ele encontrou a fração equivalente, ó, multiplicando por 5. Né? Que for 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, 20. 15/20. Observe, ó, que representa o mesmo valor. 1/5 são as pessoas que não sabem e não praticam, né? Ó, 1/5. Aqui, os retângulozinhos. Então, multiplicando por 4, ó, deu 4/20. E aí, quando soma-se, ó, 3/4 mais 1/5, aqui eu tenho 19, ó. Tenho 15 mais 4, 19, de 20, 19/20. Eu não consegui fazer a escrita no outro slide, mas nesse aqui eu vou explicar de outra maneira e vou explicar por que no final dá 1/20. Então, primeiro, nós vamos somar a quantidade das pessoas que sabem o que é coleta e praticam e as pessoas que não sabem, portanto, não praticam. Então, 3/4 mais 1/5. Mais 1/5, né? Então, pelo método da borboleta, ó, multiplica os meios pelos extremos, ó. 3 vezes 5, 15. Aqui é mais, continua mais. 4 vezes 1, 4. E a gente multiplica os denominadores também. 4 vezes 5, 20. Então, soma-se 15 mais 4, 19, e repete o denominador 20. Pronto. 19/20 são as pessoas que sabem e praticam, e as pessoas que não sabem, portanto, não praticam. Falta saber quem são as pessoas que sabem o que é coleta seletiva, mas não praticam. Então, aqui, ó, observe que o denominador é 20. O todo, gente, o todo vai ser 1, por exemplo, inteiro. Então, se eu pegar 20/20, pegar e dividir 20 dividido por 20 dá 1. Então, esse é o todo, ó. Então, 20/20 menos 19/20, aqui como os denominadores são iguais, só subtrai os de cima, ó. 20 menos 19, 1, repete o mesmo denominador. Então, a gente tem que 1/20 dessas pessoas sabem o que é coleta seletiva, mas não praticam, certo?
Multiplicação de frações. Aqui tem o exemplo da dona Josefa, que ela fez uma torta, queria dar 3/7 dessa torta para uma vizinha, só que no final ela acabou dando 2/5 desses 3/7. Então, a historiazinha toda aqui, né? Então, no final, ela vai dar para a dona Francisca 2/5 e o de a gente substitui pelo sinal de vezes 3/7. Multiplicar é fácil, é só você multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, 2/5 de 3/7 são 2 vezes 3, 6. 3 e 5 vezes 7, 35. Então, dá 6/35. Aí, aqui ele representou através de retângulos, né? De diagrama, de figura. Aqui, no caso, ó, tem a fração 3/7, né? Que era o início. E depois, desse 3/7, ela tirou 2/5. Aqui, ó. Aqui, nessa partezinha vermelha, é o 2, né? Ó, como se fosse o 2/5. E aqui o 3/7. E aí, quando multiplica, ó, essa partezinha amarela aqui vai ser o que sobrou, ó, 6. Essa vermelha, quer dizer, 6. E o todo aqui, 35/avos. Certo? Quando é divisão? A divisão também é fácil, só que você não vai dividir. Divisão de fração, você repete a primeira fração e multiplica pela segunda invertida. Então, se eu tenho 2/3 dividido por 4/5, vão ser 2/3 vezes 5/4. E aí, eu não vou dividir, vou multiplicar. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Se eu tenho 1/5 dividido por 1/3, é 1/5 vezes 3 sobre 1. 1 vezes 3 são 3, 5 vezes 1 são 5, né? Tá 3/5. Se eu tenho aqui 1/2 dividido por 2, é 1/2 vezes, em vez de ser 2 sobre 1, porque embaixo desse 2 tem 1, vai ficar 1/2 também. Então, é 1/2 vezes 1/2, que dá 1/4. Ó, e representa a mesma quantidade, ó. 1/2 dividido em 2, ficou 1/4, ó. Elisa tem 40 livros de ciências e outros de matemática e literatura. Sabendo que 1/8 dos seus livros são de matemática e 1/4 são de literatura, quantos livros de matemática ela possui? Aqui, gente, eu fiz um vídeo na lousa, porque é muito difícil explicar assim em slide, né? Então, nós vamos prestar atenção agora. Antes do vídeo tem a explicação. Ele respondeu, aqui foi respondido através das frações equivalentes, ó. 1/4 dos livros de literatura mais 1/8 dos livros de matemática. Ó, aqui igualou-se os denominadores para deixar em 8, ó. Ou seja, esse 1 foi multiplicado por 2 deu 2 e esse 4 foi multiplicado por 2 deu 8. 2/8 mais 1/8 dá 3/8, que é só somar, né? O de cima e repetir o denominador. Essa é a fração que corresponde aos livros de literatura e matemática. Logo, os livros de ciência correspondem à fração 5/8. Por quê? Porque, de novo, ó, 8 sobre 8 é o inteiro, menos 3 sobre 8 dá 5/8. Tá vendo? Então, de ciência corresponde a 5/8. Como 5/8 dos livros corresponde a 40, então o 1/8 deles corresponde a 8. Então, aqui, ó, ele conclui que a questão diz, né, que 5/8 corresponde a 40. Então, o 8º, se eu pegar aqui 40 dividido por 5, vai dar 8, ó. Então, dá 8 livros. Assim conclui que o total de livros é 8 vezes 8 igual a 64, o total de livros. E como ele quer saber o de matemática, e diz que 1/8 do todo é de matemática, então 1/8 de 64. 64 vezes 1 dá 64, dividido por 8 são 8. Então, são 8 livros de matemática. Aí, agora eu vou mostrar a maneira que eu respondi na lousa. Elisa tem 40 livros de ciências e outros de matemática e literatura. Sabendo que 1/8 dos seus livros são de matemática e 1/4 são de literatura, quantos livros de matemática ela possui? Ó, já coloquei os dados aqui da questão, ó, 40 livros são de ciências, 1/8 de todo o total de livro, ou seja, não é só de ciência, é do todo, né? São de matemática e 1/4 são de literatura. Só que ele quer saber quanto é esse 1/8 do todo, né? O que corresponde nesse valor. Então, primeiro, para começar, nós vamos fazer a soma dessas duas frações. Para saber a quantidade, que fração representa aqui os livros de literatura e de matemática. Pelo método das frações equivalentes, eu observo que eu posso igualar esses dois denominadores e posso multiplicar por 2.
Porque aí quando eu multiplico, ó, 4 vezes 2 vai dar 8, igual aos denominadores. Só que se eu multiplicar o denominador, eu tenho que multiplicar também o numerador. Então fica dessa maneira. 1/8 mais 1 vezes 2 são 2, 4 vezes 2 são 8. Denominadores iguais, eu vou somar os numeradores de cima, 1 mais 2, 3, e repete o denominador 8, 3/8. Pelo método da borboleta, é dessa maneira, ó. Eu vou multiplicar os meios pelos extremos. 1 vezes 4 são 4, mais 8 vezes 1 são 8. Vou fazer com preto. São 8. Daí eu multiplico 8 vezes 4, 32. Eu multiplico os dois denominadores. Aqui eu somo 4 mais 8, 12 e repito o denominador 32. Daí, gente, eu observo que dá para simplificar. Então, 12. Vou simplificar logo por 4 por conta da lousa, do espaço da lousa. Mas na verdade, tá bom. 12 dividido por 4 são 3. 32 dividido por 4 são 8. Deu a mesma coisa. Se você não quisesse simplificar logo pelo 4, poderia logo simplificar pelo 2. Que daria, ó, 6. 12 dividido por 2, 6. E 32 por 2 daria 16. E aí, o 6 sobre 16, simplificando de novo por 2, aí dá 3/8. Viu, gente? Na videoconferência, vocês falaram que esse método é mais fácil, né? Mas aí vocês escolhem ou esse das frações equivalentes ou esse aqui da borboleta, método da borboleta que a gente chama, ok? Continuando, gente, a gente acabou vendo que 3/8 são literatura e matemática, 40 esse 40 é a quantidade exata dos livros de ciências. Então, para poder encontrar a quantidade exata de matemática, dos livros de matemática mesmo, que até então só sei a fração, que é 1/8, eu vou descobrir que fração corresponde a esse 40 aqui. Então, é o seguinte, se 3/8 são os livros de literatura e matemática, eu tenho que o todo disso aqui, o inteiro, é 8 sobre 8. Por quê? Porque 8 dividido por 8 dá igual a 1, que é o inteiro, é o todo. Ou seja, que eu tenho o todo menos os 3/8 aqui de literatura e matemática. 8 menos 3 dá 5 e repete 8. Acabei de encontrar a fração equivalente aos livros de ciências, 5/8. Eu não sei ainda quantos são os livros ao todo, então eu vou chamar de X. Na verdade, aqui o X também eu posso chamar de livro ao todo, né? E depois, quando eu descobrir o valor do todo, eu posso encontrar a quantidade de matemática. Então, assim, eu tenho que 5/8 de, o de eu substituo pelo sinal de vezes, é igual a 40. Aqui eu tenho o seguinte, ó, aqui embaixo do 40 eu tenho 1. Então, eu vou multiplicar os meios pelos extremos, ó. 5 vezes x é 5x, e 5x vezes 1 são 5x, igual 40 vezes 8, 320. X é igual a 320 dividido por 5. Quando a gente divide, ó, eu tenho aqui, ó, 6 vezes 5, 30. Para 32 faltam 2, baixo 0. 20 dividido por 5 são 4. 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Pronto. Acabei de descobrir que são 64 livros ao todo. Ao todo, no total. Eu não consigo descobrir ainda quantos são de matemática, porque eu não sei quantos são de literatura, né? Se eu soubesse, era só subtrair. Então, encontrados 64 livros, eu vou voltar lá para aquela fraçãozinha. Então, vou apagar aqui e vou voltar. Eu tinha que não era 1/8 dos livros de matemática, então matemática é igual a 1/8. Lembram? A fração era 1/8. Do todo, 64. De 64. Isso daqui, gente, é multiplicação de frações. Então, multiplicação de fração, você multiplica numerador com numerador,
Então, 2 vezes 64 são 64. Aqui embaixo, 64 tem 1. Eu faço aparecer. Então 8 vezes 1 são 8. Se der para dividir, a gente divide. Se não der, a gente simplifica. Mas no caso aqui, dá para dividir, né? 64 dividido por 8 são 8. Então, eu acabei de descobrir que são apenas 8 livros de matemática. Pronto, e essa é a minha resposta final. 8 livros de matemática. Ok? Outra maneira de responder aquele problema, para saber quantos livros de matemática existem, essa maneira que eu vou explicar agora. Eu já calculei que 3/8 é a fração correspondente aos livros de literatura mais matemática. 40 são os livros de ciências. X é a quantidade de livros ao todo que eu desconheço. Então, quantos livros de matemática existem? Então, eu vou pegar a fração correspondente à literatura e matemática. Então, 3/8 do todo de X. O de 8 dividido por vezes, X. Mais os 40 livros de ciências, que é igual ao todo, que eu não conheço. Gente, uma maneira de vocês eliminarem esse 8 é multiplicar pelo 40 e pelo X. Ou seja, você elimina o único que tem denominador, no caso aqui, multiplicando pelos que não tem denominador. Então, aqui vai ficar só 3x, mais 8 vezes 4 são 32. Acrescento 0. Então, 8 vezes 40 são 320. Igual a 8 vezes x, 8x. Aqui eu vou trocar os dois membros para poder fazer a troca do x. Então, 8x é igual a 3x mais 320, ó. Troquei os dois membros, dessa maneira ninguém troca de sinal. Agora, eu vou trazer o 3x para junto do 8x. Porque tudo que tem x vai ficar antes da igualdade. Tá mais e vem menos. E o 320, como não tem x, ele vai ficar sozinho lá após a igualdade. Então, eu tenho aqui 8x menos 3x são 5x, igual a 320. X, então, é igual a 320 dividido por 5. Quando eu divido, eu vou ter que 320 dividido por 5, 32 dividido por 5 são 6. 6 vezes 5, 30, para 32 faltam 2, baixo 0. 20 dividido por 5 são 4. 4 vezes 5 são 20, para 20 nada. Aqui, ó, acabei encontrando o x, a quantidade de livros ao todo. E aí, novamente, para encontrar a quantidade só dos livros de matemática, eu volto à fraçãozinha correspondente aos livros de matemática. Ó. Aqui, 64 livros ao todo. Então, matemática. No termo aqui você não paga. Então, dá 1/8 vezes o todo, 64. Então, multiplico. 1 vezes 64, 64. 8 vezes 1, porque aqui embaixo 64 tem 1. 8 vezes 1 são 8. E aí, como 64 dá para dividir por 8, eu tenho que 64 dividido por 8 são 8. Né? Então, eu acabo descobrindo que são exatamente só, né? 8 livros de matemática. Se eu quisesse encontrar também os livros de literatura, era só fazer, né? 5/8, 64. Mas a questão não pede, então fica só dessa maneira. Bom, gente, essa foi a nossa revisão, assim, bem rápido, assim, porque o conteúdo que já foi visto, né, no ensino fundamental, e vai ser cobrado na prova, porque acabei não tendo tempo de trabalhar o conteúdo, né, da segunda série em si. Então, assim, estou à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, viu? Beijo a todos, boa prova próxima semana. Vou já fazer a correção da última atividade, tá bom? E fiquem com Deus. Beijos.